faz no máximo uma baldeação para ir para casa. De manhã, uma baldeação para vir trabalhar. Então, são 2 baldeações por dia. Com esse sistema deles, vamos fazer 3 baldeações na ida e 3 baldeações na volta. Porque a gente vai pegar um VLT, depois vai pegar um BRT que não entra na Baixada, que vai parar num ponto da Avenida Brasil, a gente vai pegar um ônibus para ir para o centro do seu município, quem mora longe do centro, quem mora, por exemplo, em Caxias, quem mora em Xerém, quem mora em Campos Elíseos, vai ter que pegar mais uma van. Quer dizer, tem gente que vai fazer 4 baldeações, ninguém aguenta, porque cada baldeação é um estresse, são novas filas, novas esperas, não é? Novos problemas, às vezes a condução já vem cheia, ninguém aguenta. Evidentemente, a gente sabe que, modernamente, os sistemas de transportes, eles são feitos na base da integração, mas isso tem um limite. 6 baldeações por dia, ninguém aguenta. Então, essas coisas todas estão muito mal estudadas. E a Prefeitura está fazendo o que nesse momento? Ela está tentando solucionar os problemas na medida em que eles aparecem. Quer dizer, não há um planejamento de longo prazo, né? Porque, na realidade, quer dizer, o que se pode imaginar é que isso vai ser resolvido no futuro por alguém, algum dia, de alguma forma. Desculpe, eu falei demais, mas eu acho que tinha que ter falado. Eu só queria ter podido falar tudo isso da bela lição que fez. Essa questão da baldeação, a Prefeitura está fazendo. Eu concordo absolutamente com tudo que você disse. E vou incorporar o meu discurso também, porque é perfeitamente isso que eu penso. Agora, eu estava procurando aqui, enquanto daqui a pouco vou procurar mais, a Prefeitura está bancando a terceira perna do bilhete único. A Prefeitura está bancando, ou seja, nós aqui estamos bancando para a Seturp ter lucro. Isso é uma questão que eu já levantei também e ainda não foi respondido. Eu acho que o bilhete tinha que ser único para o dia inteiro, a gente compraria um bilhete para um dia, para a semana, isso como se faz em tudo quanto é lugar do mundo. Mas não está previsto no orçamento da gente pagar mais para algumas pessoas, está certo que terem um pouco mais de conforto para dar lucro ao sistema do Seturp. Então, isso aí também é outra coisa errada. E que as contas não batem, todos os estudos do Ministério Público, eles contestam os estudos da Prefeitura e mostram que os estudos são errados. E a Prefeitura vai entregar outro, eles mostram errado. Estão gerando um estresse entre o Ministério Público e a Prefeitura, porque eles fizeram um acordo. Está resolvendo que essa reunião de hoje, que começou às 9 horas da manhã, o Ministério Público, tem o William de Aquino, que é da Sinergia, não sei quem mais que está nessa reunião. A reunião começou às 9 horas da manhã e não acabou até agora. Ou seja, a reunião deve estar um quebra-pau desgraçado, porque cada um diz um número. Então a coisa está muito complicada realmente. O engenheiro Tomás de Aquino, engenheiro de Minas Tomás de Aquino, né, chegou, presente aí, ele vai falar justamente sobre o que é a obra perimetral, né? E o que foi essa obra, a importância dela durante um determinado período, e principalmente a questão do aço, né? Como é que a gente chegou até a perimetral que eles querem jogar, né? Por favor. Por favor, engenheiro de Minas, Tomás de Aquino, sócio aqui do Clube de Engenharia. Meu nome é Tomás de Aquino Aranha, sou associado no clube, já sou até remido, mas minha formação acadêmica é engenharia civil, metalúrgica e mineral, sendo que a metalúrgica com foco mais na parte siderúrgica, fabricação de aço. E eu ainda mantenho parte na ativa, mas fiquei muitos anos ativo, desde projeto siderúrgico até aplicação de aço propriamente dito. Esse assunto é difícil. Eu vou tentar resumir em poucas palavras alguma coisa que possa acrescentar, porque ele é tão importante e amplo, pelo que o pouco que eu cheguei agora de ouvir do colega lá, sentado, e do outro colega aqui perto, eles estão com bagagem enorme, dificilmente poderiam ser contestados nessas colocações. Então, tem que se criar algo novo, não é tão simples. Mas eu tenho visto por matérias de jornais
uma quantidade enorme de controvérsias, informações indevidas até, em que depõem contra a engenharia. Eu, como engenheiro, sou obrigado, por negação de ética, a colocar as coisas certas. E o que sobrou, assim, para falar em curto prazo, é justamente um pequeno histórico dessa perimetral, por que razão ela foi feita daquela forma, a parte de projeto, planejamento, projeto e construção, e mobilidade urbana principalmente. O grande problema é esse, conforme o colega demonstrou. A princípio, antes de dizer essas questões, eu queria salientar que é um assunto muito importante que acho que foi relegado na segunda parte, conforme os nossos colegas mostraram, para ser debatido, não, apresentado à população, sociedade organizada ou não, durante muito tempo, entrado em debate nas entidades de classes, os profissionais especializados, com o público, aberto ao público, durante muito tempo, para então se criar um planejamento, pelo menos de médio prazo, para definir esta via de tráfego intenso que é chamada a perimetral. Essa perimetral, como todos sabem, tem está chegando meio século de existência. Bom, na ocasião, acho que quase tudo no governo tem pouco planejamento, dá pouca importância para as entidades de classe, a população muito menos, vê-se que o planejamento foi um pouco fraco, uma vez que obras dessa natureza têm que ser secular, pelo menos. Podemos citar uma lá na Inglaterra, que tem lá uma ponte de até técnica bem avançada, de uma estaiada treliçada, com vãos de 500 e tantos metros, um vão livre de 500 metros, feito em 1800 e não sei quanto, ou seja, há muitos anos, está em atividade normal até hoje. Então, essa questão de durabilidade de obra e tudo, eu estou agora já focando a importância do aço. Antes do aço, isso existia com ferro fundido, mas eram com grandes limitações. Para falar em ferro fundido, na própria Inglaterra, teve acho que a primeira ponte em ferro fundido 100%, com um vão aí de 100 e tantos metros, que também está lá até hoje tranquilo. Me perdoe, eu não estou mais heterogênea para até, mas a diferença entre ferro fundido e aço é muito grande. Ambos, o conteúdo principal é o ferro, porém o ferro fundido tem aplicações muito limitadas, tem dureza e tal, mas o aço, as aplicações são imensamente mais diversificadas e elásticas. No caso do viaduto, então, o primeiro ponto que se pode notar para mesmo aquela época, eu morei um tempinho no Rio na ocasião, eu já era da Uzi Minas, eu trabalhei 17 anos na Uzi Minas e fui da Celebras, que é uma road das empresas siderúrgicas. Na ocasião, eu tive a honra de ter sido gerente de um projeto que, no Brasil com o Japão, o projeto siderúrgico está aqui, para mais de 20 milhões de toneladas. Ficou pronto, estudo de viabilidade. Não vou dizer, não sou projetista. Eu desenvolvi engenharia básica, estudo de pré-viabilidade técnica, econômica, financeira, social, ambiental e tal. Mas isso aí, quando é bem feito, para o projeto final, que chama projeto executivo, não há muito necessidade disso, mas o projeto final é um detalhamento em que as oportunidades de acerto são muito grandes. No caso desse projeto siderúrgico do Itaqui, para mais de 20 milhões de toneladas, bilhões de dólares envolvidos, o desvio não foi mais que 1,5%, comprovadamente, porque o japonês é muito rigoroso nessa questão. Mas, eles lideraram a questão toda técnica do projeto. Desvio estatístico, né? Não é desvio. Talvez muito obrigado por essa observação muito feliz. Eu desvio estatístico. Não, e naturalmente imprecisões de cálculo.
né? É claro, e também por questão da moeda, porque a gente fazia esses projetos em moeda forte e constante, né? No caso, o dólar na época, né? Mas é que amanhã não houve uma variação política, qualquer coisa, não dizer. Mas 1,5% é pouco demais em relação aos 100 e tantos, às vezes 1.000% que está acontecendo hoje. Isso é uma desmoralização para a engenharia, para os economistas, para todo mundo financeiro. A gente não pode aceitar essas coisas. Por isso que eu fico muito feliz em ouvir as palavras que vocês até mostraram aqui. Mas o caso do perimetral, tem que acelerar com o poder, então foi feito um planejamento que eu não conheço, eu não acompanhei nada dessa parte, a menos que quando a Uzi Minas começou a fornecer, que se não me falha as leituras, lembrança de algumas leituras ultimamente, que faz tanto tempo, essa perimetral deve ter da ordem de uns 10 quilômetros, é isso? Total? Pouco menos, mas 8 quilômetros, que seja, né? Muito bem. É uma senhora extensão, nessa parte aí de fluxo intensivo, de tráfego, né? Mas, então, merecia um planejamento de fato, muito discutido e tudo, antes de planejar para longo prazo, né? Muito bem, isso é um ponto. O outro ponto, não é falar mal, mas quem concordar, não sou eu pessoalmente, a engenharia não concorda no projeto, a opção daquele projeto, né? No seguinte sentido, em primeiro lugar, nós estamos na via urbana, essa via urbana tem que ter o mínimo de intervenções possíveis. Logo, o mínimo de colunas, de segmentos possível, o máximo de altura possível. Essa ponte que eu citei, tem de 1.800 e tanto, não chegou a me lembrar, de 500 e tantos metros de vão, ela tem 100 e poucos metros de altura, em questão para respeitar os acidentes naturais. Então, essa aqui, numa área tão nobre e dinâmica como essa, que ela passa, teria que ter um plano para efeito de projeto com grande altura e o mínimo de vãos livres possível. Dá um exemplo, né? A ponte uma ponte em Nova York, foi em 1900 e pouco, está lá para todo mundo ver, com 1.200 para quase 1.300 metros de vão, ou seja, nada embaixo. Ela é pêncil, né? Esse tipo de vão grande, existem 3 tipos consagrados: vigas livremente apoiadas, pilar aqui, a viga em cima, conforme esse caso; ponte pêncil, que é mais antiga, que são suspensas por cabos, a parte livre suspensa por cabo, apoio nas colunas extremas; e ponte estaiada, que é uma derivação dessa pêncil. Porém, uma ponte, assim, a nível de engenharia, vamos dizer, as razões dela foram especialmente econômicas. É uma ponte bem projetada e respeitando os vãos, as limitações, ela é altamente econômica. Também são corputilantes, conforme tem exemplos aí, essas pontes estaiadas podem ir a vãos aí até acima de 500 metros. Mas a ponte pêncil, os vãos não param por aí. Você tem essa que tem lá nos Estados Unidos, de 1.200 e tantos metros de vão livre, nada embaixo, e tem a do Japão, que é a maior do mundo, numa área que eu conheço, quando eu trabalhei lá, conheci, né, entre o continente e a ilha de Hokkaido, com cerca de 4 quilômetros e tanto, e tem um vão de 1.920 metros, quase 2 quilômetros de vão livre, no ambiente de terremoto, maremoto, tsunami e tal, ela está lá em pé, já tem lá, sei lá, uns 8 anos e tal, e nada, até agora não se configurou nada de ameaças à segurança, e vendavais lá, que sabe que são muito grandes. Então, isso não era um problema da engenharia, um século atrás. Caberia às autoridades públicas, não, exigir o planejamento urbano que tinha que existir, com as logísticas da época, falta de visão logística também, porque o ambiente é muito diversificado no fluxo dinâmico e tudo, né? Fazer com que não podemos, essa área aqui, por exemplo, a região aí da Praça 15, que tem o mercado público municipal, que acho que é a única cidade grande que não tem mercado público municipal, lá tinha um mercado, menor que seja, mas era importante, só sobrou aquele restaurante Albamar, né?
Ali é uma pena, porque a intervenção brutal foi feita porque o projeto era extremamente, vamos dizer, limitado. Né? Poderia ter ali uma região, um trecho de longos, vão pelo menos 500 metros, tudo estava lá no seu devido lugar, e explorando a altura também para minimizar esse efeito de visual, de decorativo que os nossos governantes têm. Daqui a pouco eles estão optando, projetam, jogando a engenharia fora, jogando a economia fora, jogando a arquitetura fora e contratando escritório de decoração para fazer projetos de grandes obras. Né? Isso que está faltando. Porque a gente não está aí sendo acionado para as discussões. Né? Muito bem. Então, esse elevado foi feito com os aços, já na época, de alta resistência. Isso é muito importante o pessoal ouvir, porque, estou dizendo ouvir, porque eu trabalhei, na ocasião, no dia a dia, né? Não no elevado, mas em obras mais diversas possíveis, e no desenvolvimento desses aços aqui no Brasil, porque os Minas fez em dos anos 60. Né? Os aços de alta resistência ao ambiente, a corrosão e tal, e a resistência elevada mecânica também, eles deram uma importância, um impacto muito grande no mundo no último século. Né? No Brasil, a introdução desses aços foi feita pioneiramente pela Companhia Siderúrgica Nacional, adquirindo a tecnologia da US Steel, que era o produtor norte-americano, com a marca COR-TEM, COR-TEM. São aços nobres, não significando isso que falam que vender a preço de ouro, nada disso.